Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. O Hanzik, ele perguntou aqui o seguinte, ó. Pergunta pro André se caso o acordo nuclear iraniano falhar... Se caso é a mesma coisa, viu? Se caso o acordo nuclear iraniano falhar, se há uma grande possibilidade de ter uma guerra total entre o Irã e Israel. Ele está falando de bomba atômica? O programa nuclear iraniano militar. Escondido. Que não pode ter. Se o acordo falhar, e eu vou dar um spoiler para vocês, ele vai. Vai? Vai. Primeiro, não sabe nem se ele vai ser assinado, né? Porque precisa da Rússia. Os Estados Unidos teria que assinar de uma coisa junto com a Rússia agora. Não sei se a Rússia tá com muita moral agora de participar de fóruns internacionais. Segundo que... primeiro que ele não se sabe se ele vai ser assinado. Segundo que o prazo de validade dele está sendo colocado como o prazo de validade do primeiro, que é 2015 para 2025. Ou seja, daqui a 3 anos ele vence. Que acordo nuclear de 3 anos é esse? O que é 3 anos para o desenvolvimento nuclear de um país? Não é nada. Então quer dizer que daqui a 3 anos o Irã vai poder fazer tudo o que quer e agora ele vai ter sanções canceladas, bilhões de dólares de acesso, onde é o país que mais apoia o terrorismo no mundo, apoia grupos eles apoiam os Houthis no Iêmen, a Jihad Islâmica em Gaza, o Hezbollah, forças iranianas e proxies iranianas no Iraque, na Síria. Eles estão literalmente tocando terror no Oriente Médio, desestabilizando 4, 5 países e ao mesmo tempo, eles estão fazendo um programa militar nuclear, onde não podem ser inspecionados diversos centros nucleares militares. E o mundo vai cair na ladainha de que eles não estão enriquecendo urânio para objetivos militares. Qual é o enriquecimento de urânio que você precisa, Gunther, para fazer energia elétrica? 3, 5%? Não sei, as pessoas sabem, quando fala em enriquecimento é pureza. Tá? É grau de pureza do urânio. Para energia elétrica, que é o equivalente como a gente tem aqui em Angra dos Reis, é 3%. Para pesquisa médica, para uso médico, é 7%. Para uma arma nuclear, 90%. E o Irã está em quanto já? Se eu não me engano, o que eles falaram estava batendo em 80 e poucos por cento. Então. Mas é para mandar o sinal de que eu posso. O grande problema aí, eu concordo contigo, o Irã também sabe que não interessa a Rússia, não interessa a China, não interessa ninguém que o Irã tenha para quê? Para provocar ou um ataque israelense ou um ataque americano. Porque, como a gente viu agora, olha o impacto de barril do petróleo a $140. Se Israel ou os Estados Unidos atacarem o Irã, 200 vai ser pouco. Então, qual é o impacto? Voltamos na questão. Olha para a China. Qual é o impacto que isso vai ter na economia chinesa, na economia americana, na economia europeia, na economia brasileira? Então, é seríssimo. Mas quem segura o Irã? Então, o Israel, isso que eu... Israel tem, ao longo dos últimos 15 anos ou mais, feito ações de sabotagem. Isso só de acordo com a mídia internacional, não que eu tenha uma informação privilegiada, até porque se eu tivesse não poderia falar. Exatamente. Ou se falasse, né? Depois a gente não ia estar mais aqui. Exato, né? Eu ia tocar a campanha agora mesmo aqui. Bom, então assim, essas ações... Tocou? Não, essas ações de sabotagem. Então você tem cientistas iranianos mortos, misteriosamente. Inclusive o cientista-chefe Fakhrazadeh, eu acho que era o nome dele. Você tem explosões misteriosas em Natanz ou em usinas, a central de purificação. Você teve um blackout numa das vezes aí ano passado, onde as usinas, onde as centrífugas IR6 tinham começado a funcionar. E tinha 300 centrífugas funcionando. E aí teve uma explosão no quarto do gerador. Então acabou a energia, o quarto do gerador não funcionou, acabou a energia, não ligou. E aí quando você quando você tem uma centrífuga funcionando e ela desliga, ela quebra. Certo. Eu não sei como, mas ela quebra.
Porque E trava na hora. Ela né? trava na hora. Então ela quebra e aí vai tudo pro saco. Então você tem uma série de ações que foram feitas e a mais surpreendente a surpreendente delas é uma ação do Mossad, que essa sim foi aberta ao público, que foi quando o Mossad roubou, literalmente, o serviço secreto israelense roubou meia tonelada de documentos dentro de um depósito onde tinham 20 cofres gigantescos, onde os 20 cofres foram abertos e todo o material de todo o programa nuclear iraniano foi roubado e levado para Israel. CDs, papéis, pastas, mapas, tudo. Absolutamente o programa nuclear inteiro nuclear iraniano foi roubado pelo serviço secreto israelense, levado para Israel, foi exposto isso para a mídia internacional. E isso fez os Estados Unidos saírem do acordo nuclear em 2018. Porque provou que o Irã mentiu. E aí é engraçado porque o ex-chefe do Mossad, Yossi Cohen, ele era o chefe do Mossad nessa operação. E ele conta que vários... para despistar os iranianos, assim, era um depósito num galpão na zona industrial de Tehran, que é uma cidade grande. Então tinha um cara que cuidava lá, que ficava de noite, ele ia embora às 11 horas, chegava um cara às 7 da manhã. Então chegou a equipe e dentro dessas horas eles conseguiram romper os cofres. Estou falando de cofre de banco, tá, gente? Romperam esses cofres, pegaram os arquivos e quando começou já a amanhecer, chegar gente, entender a movimentação e quando o Irã realmente descobriu o que estava acontecendo, ele para despistar, existiram vários caminhões e vans vazios, aonde mensagens foram enviadas de forma indireta para chegar na polícia, aonde viram um caminhão suspeito indo para tal direção, aí para tal direção, para tal direção. Tinham 10. Já viu 11 Homens e um Segredo? Que cada um vai para uma direção para despistar e tal. Então, assim, tinha uns 10 caminhões andando para lá e para cá para despistar as forças de segurança iranianas. E realmente, o material roubado, né? O material roubado ficou ainda algumas semanas sem sair do Irã, até sair de alguma forma, que ainda não se sabe qual forma que foi que saiu, mas saiu e chegou em Israel. E aí isso foi tudo analisado e colocado e exposto. E obviamente tem muita coisa que não poderia ser exposta, mas quem precisava saber sabe. E aí que tá. E aí quando alguém me pergunta, por exemplo, um acordo bom, um acordo ruim. O que é um acordo bom para os Estados Unidos ou para a Europa? Não é um acordo bom para Israel e para os Emirados Árabes, porque são países que estão do lado do Irã e sofrem ameaças iranianas. A outra pergunta que sempre vem é: mas por que os Estados Unidos ou Israel podem ter uma bomba atômica e o Irã não? Primeiro, ninguém sabe se Israel tem uma bomba atômica. A mídia internacional diz que sim. Analistas dizem que Israel tem 100 ogivas, mas isso nunca foi confirmado. Mas mesmo que tivesse, Israel, primeiro, não ameaça a destruição de nenhum país. E Israel é uma democracia. Você não quer ter uma bomba de destruição em massa na mão de um regime autoritário que quer fazer todo o possível para sobreviver. Esse é um problema da bomba atômica. E tem o detalhe jurídico, político, diplomático. Existe um tratado de não proliferação nuclear, em que foi assinado em 1967, entrou em vigor em 1971, em que está escrito lá o quê? Quem tinha bomba atômica em 1967 tem o direito de permanecer, e quem não tem se compromete a não buscar. Brasil não pode ter. Brasil não pode ter. Tanto que o Brasil não assinou no começo, só nos anos 90, com o governo Fernando Henrique, é que veio assinar. Tá? Então, isso é a parte jurídica, legal, diplomática. Eu me comprometi, como eu brinco, o governo vai lá e assina por extenso. O governo iraniano é signatário desse tratado. Então não é que você não pode ter pesquisa nuclear. Você pode ter, você pode desenvolver tecnologia, desde que seja para uso civil, não para fins militares. Ou seja, você não pode enriquecer acima de 14%. 14% no máximo, que é quando é usado em reator para, por exemplo, submarino nuclear. 7% que você usa para fins... Mas não 80%. Mas não 80%. Não. E o detalhe,
O Irã já passou por 5 rodadas de sanções no Conselho de Segurança. Ou seja, Rússia, que é aliado do Irã, aprovou. Também não quer. Significa o quê? Você está fazendo algo aí que eu não concordo. Então, quando me perguntam, eu sempre falo, se é mentira, por que a Rússia, que é o maior aliado do Irã, aprovou, né, essas 5 sanções? Mostra que a Rússia sabe que está acontecendo coisa ali que não deveria acontecer. Então, Entendi. é a realidade. Assim, existiram 2 vezes ações militares contra programas nucleares na história da humanidade. Em 1981, em Osirak, a Força Aérea Israelense destruiu o reator nuclear do Saddam Hussein, que foi construído com a ajuda dos franceses. Era uma época que os franceses se espalhavam a questão da energia nuclear a 3, 4% para quem quisesse comprar, né? Porque, teoricamente, pode ter para uso civil. Sim. Só que você pode... 80% da energia francesa, ou 90%, ou 70%, né? Vem de energia. Vem de energia nuclear. Isso em 81. Quando Israel destrói um programa... Israel destruiu. Aí veio... Não podia, violação, tal. O primeiro-ministro israelense, Menachem Begin, na época falou... Aqueles que não fizeram nada na época que estava tendo campos de concentração na Alemanha matando o meu povo, não me venham agora falar o que eu preciso fazer para destruir um programa nuclear de um país que também gostaria de destruir o meu povo. O Saddam Hussein era um maluco, né? Falava um monte de coisa a respeito de Israel. E o mundo depois acabou aceitando que Israel fez isso. Ou seja, teve alguma condenação, mas já tinha sido feito. E o detalhe... os aviões israelenses na volta tiveram que reabastecer, pousaram no deserto da Arábia Saudita. E o governo saudita deixou. Por que será que o governo saudita deixou? Não queria Saddam Hussein com arma nuclear. Em 1990, mostrou por que ninguém confiava no Saddam Hussein, quando ele invadiu o Kuwait e ameaçou invadir a Arábia Saudita.